Os Estados Unidos fizeram algo que não envolveu o uso de mísseis, bombas ou soldados, mas que pode desestabilizar o governo do Irã. Pela primeira vez, Donald Trump admitiu que quer estar diretamente envolvido na escolha do próximo líder supremo do Iraque. Segundo Donald Trump, o que eles querem é claro. Não é apenas enfraquecer o Irã, mas também trocar os líderes e ter influência sobre quem será o próximo. Há mais de um mês, o Irã está em turbulência. Há problemas na liderança, desentendimentos entre os oficiais e medo de que alguém possa tomar o controle. Mojtaba Khamenei ainda está desaparecido e não está claro onde ele está ou se ainda está vivo. O governo ainda não caiu, mas está evidente que está enfraquecendo. Nessa situação, os Estados Unidos fizeram algo inesperado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é fundamental para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Em vez de falar com todo o governo, eles escolheram conversar com apenas uma pessoa. Este é Muhammad Bagher Ghalibaf, um ex-comandante da Guarda Revolucionária Islâmica e que tem grande influência no país. À primeira vista, parece apenas uma conversa simples, mas isso tem um grande impacto. Isso gerou dúvidas entre oficiais. A pessoa com quem os Estados Unidos conversam pode ser vista como aliada do inimigo. É aí que começa o conflito no governo. Esta é a maneira de dividir o inimigo. Você não precisa enfrentar todos se conseguir fazer com que as pessoas do mesmo grupo briguem entre si. Isso é importante porque o governo do Irã não é um grupo único. Existem dois lados aqui. O primeiro são os líderes religiosos, que fornecem orientação ideológica e direção. O segundo são os líderes militares, como a Guarda Revolucionária, que controlam o dinheiro, as armas e as operações fora do país. Já existe há muito tempo um conflito silencioso entre esses dois lados. E o que os Estados Unidos fizeram foi atingir exatamente essa parte. Não é uma luta que acontece só fora do país. Esse é um problema que começa dentro do próprio governo, onde a confiança está desaparecendo aos poucos e a unidade está enfraquecendo. A situação de Mojtaba Khamenei é diferente da de seu pai, Ali Kant. Ele não tem a mesma confiança dos líderes religiosos. A situação de Mojtaba Khamenei é diferente em relação ao seu controle sobre as principais partes do governo. Durante o tempo de seu pai, houve um equilíbrio entre diferentes grupos, como o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o Judiciário e o Conselho dos Guardiões por mais de 35 anos. Isso se deve à influência pessoal e à longa experiência, mas Mojtaba não liderou diretamente esses grupos, mas ele ficava nos bastidores e ajudava na área de inteligência enquanto seu pai ainda estava vivo. Agora, não há mais uma pessoa claramente responsável por organizar a relação entre esses grupos. Por isso, cada um age sozinho para proteger seus interesses. Como resultado, o governo tem dificuldade em tomar decisões e até mesmo o controle da guerra é afetado porque não há uma ordem clara que todos sigam. Aqui, o que Donald Trump fez se tornou importante. Em vez de falar com todo o governo, ele escolheu conversar com Muhammad Bagher Ghalibaf. Ele não é apenas um político qualquer. Ele foi um ex-comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária Islâmica. Nascido em 1961, lutou na Guerra Irã-Iraque, foi prefeito de Teherã e concorreu à presidência 3 vezes. Isso significa que ele é conhecido e tem peso dentro do Irã. Mas ele também é conhecido por ser prático em sua dedicação. É por isso que ele foi escolhido pelos Estados Unidos. Ele não é um outsider, mas alguém que vem do próprio governo. E o ponto importante é que não importa mais se eles conversaram ou não. O mais importante é o efeito que isso teve sobre as pessoas no governo. Por causa dessa ação, a desconfiança e o medo entre os oficiais aumentaram, especialmente na Guarda Revolucionária Islâmica. Eles começaram a pensar se alguém já estava apoiando os Estados Unidos ou se havia alguém planejando desertar. De acordo com Zineb Riboua, do Instituto Hudson, parece que Trump plantou uma confusão que se espalhou rapidamente porque já havia tensão entre os grupos há muito tempo. E devido aos desentendimentos anteriores, o efeito disso foi ainda maior. O antigo conflito silencioso tornou-se mais claro e mais perigoso, e isso agravou a situação do governo do Irã. Nos combates que ocorreram nas últimas semanas, muitos notaram a precisão com que os mísseis dos Estados Unidos atingiram alvos como instalações importantes, bunkers subterrâneos e bases secretas de radar. Devido à extrema precisão dos ataques, começaram a surgir suspeitas entre os oficiais do Irã.
Para eles, isso não foi apenas sorte. Surgiu a ideia de que alguém estava fornecendo a localização exata para os Estados Unidos. Enquanto essa suspeita se espalhava, a situação piorou ainda mais quando o nome de Muhammad Bagher Ghalibaf foi mencionado, com rumores de que ele estaria secretamente em contato com representantes dos Estados Unidos no Paquistão. Não, isso já não é mais importante. Só a própria ideia já é suficiente para causar uma grande desconfiança no governo. Esta não é a primeira vez que esse tipo de suspeita acontece. Em 2023, Ali Nassiri, um alto oficial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, foi preso sob a acusação de colaborar com a inteligência ocidental. Por isso, toda a organização ficou em alvoroço. Esse período também foi marcado por operações secretas em Teherã, incluindo o assassinato de Mohsen Fakhrizadeh e a sabotagem em Natanz. Após esse incidente, a Guarda Revolucionária Islâmica realizou uma investigação em larga escala. Muitos oficiais foram removidos de seus cargos e centenas deles perderam o acesso a informações sensíveis. Isso mostrou o quão profundo era o medo deles de um possível vazamento de informações. Agora, o mesmo medo voltou, mas ainda mais forte. Desta vez, a suspeita chegou a um dos cargos mais altos do governo. E o problema é que não está claro quem vai controlar a situação, porque Mojtaba Khamenei está tendo dificuldades para manter os oficiais sob controle. A verdadeira força de um exército não está apenas nas armas. Ela está na confiança que as pessoas têm umas nas outras. Quando um general desconfia do colega ao seu lado, ele terá dificuldade em dar ordens. Quando um soldado acredita que seus superiores têm um acordo próprio com o inimigo, ele perde a vontade de lutar. É exatamente isso que está acontecendo agora. Mas agora, os oficiais estão mais atentos uns aos outros do que ao inimigo lá fora. E os líderes religiosos estão começando a ver Ghalibaf e seu grupo como possíveis aliados dos Estados Unidos. É aí que o problema se aprofunda ainda mais. Não por causa da força do inimigo, mas por causa da perda de confiança dentro do próprio governo. Quando não há uma pessoa claramente encarregada de dar ordens, o governo começa a se desintegrar. Com a perda, as ordens deixam de funcionar corretamente. É isso que ocorre agora no Irã. E isso não é apenas especulação, pois pode ser visto nas próprias ações do governo deles. Poucas horas depois da declaração de Donald Trump sobre Muhammad Bagher Ghalibaf, a televisão estatal do Irã de repente fez uma transmissão de emergência. Não era um anúncio comum. Eles convocaram os apoiadores de todo o país para irem às principais ruas, mostrar apoio às forças de segurança e, acima de tudo, jurar lealdade ao líder. O significado disso é claro. Há um problema de confiança dentro do próprio governo. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2009, durante o Movimento Verde, também houve esse tipo de apelo. Mas naquela época, o problema vinha das pessoas nas ruas. Agora, a origem do problema é diferente. O problema vem das próprias pessoas que estão no governo. O apelo da televisão estatal não é apenas para o governo. Essa também é uma mensagem para os soldados e oficiais. É como se eles estivessem dizendo: ainda estamos aqui, ainda controlamos a situação. Mas a verdade é que, se eles ainda precisam dizer isso, significa que já há dúvidas. Quando um governo é forte, ele não precisa pedir juramento de lealdade. Isso só é feito quando há medo de que alguém possa se rebelar ou deixar de obedecer. Isso também pode ser visto no efeito sobre os militares. Quando não há confiança clara, os oficiais têm dificuldades. As ordens são dadas e seguidas. Aos poucos, todo o grupo começa a agir mais devagar. Não é por falta de armas, não é por falta de confiança uns nos outros. Isso é o que realmente está acontecendo agora. O problema do Irã não é apenas a luta externa, mas também a lenta destruição da unidade dentro do seu governo. E quando chega a esse ponto, não importa quão poderosas sejam as armas, é difícil se recuperar. Essa admissão, em vez de diminuir a tensão, trouxe ainda mais problemas para o Irã. A reação no país foi tão intensa que ultrapassou as críticas políticas normais. Houve um confronto claro entre o governo e os militares. De acordo com relatos de fontes próximas ao comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Hussein Salami, as operações deles continuam sem interrupção. A defesa no Estreito de Hormuz e nos túneis que eles utilizam continua ativa. Para eles, ainda não é hora de falar sobre cessar fogo enquanto o inimigo não se render. Se olharmos para toda a situação, fica claro que algo diferente está acontecendo.
Há autoridades dizendo que estão abertos a conversas de paz. Mas ao mesmo tempo, os militares continuam lutando. Parece que os líderes e os que têm as armas já seguem rumos separados. A tensão aumentou quando o Iraque se rendeu, irritando ainda mais os setores mais linha dura no Irã. Mohammad Bagher Khalibaf falou de forma mais firme e disse que eles não estão buscando um cessar-fogo e que vão revidar. O tom de Qassem Garibabadi também foi o mesmo, afirmando abertamente que não há negociações no momento. Mohsen Rezaei acrescentou ainda que a luta só terminará quando os Estados Unidos pagarem e saírem completamente do Golfo Pérsico. Nessa situação surge um cenário estranho. O que o governo diz e faz não é a mesma coisa. Os oficiais dizem uma coisa, os militares fazem outra, e isso está levando o Irã para uma direção mais perigosa. Uma das possibilidades é que a Guarda Revolucionária Islâmica assuma o controle total. Há sinais de que eles podem bloquear os principais escritórios e centros de comunicação. Se isso acontecer, é possível que eles removam os oficiais favoráveis às negociações de paz, como na Pesquian e Araque. Em outras palavras, à medida que o desentendimento entre os grupos piora, aumenta a possibilidade de a situação sair completamente do controle e se transformar em um conflito ainda mais grave. Quando os líderes políticos são completamente deixados de lado, o pensamento racional nas decisões desaparece e é substituído pela postura direta dos militares, que continuam lutando mesmo que o custo seja muito alto. A tentativa de Mojtaba Khamenei de se esconder em Moscou e dar ordens de lá mostra que o centro de comando já não vem mais diretamente do Irã. Mas mesmo que isso pareça uma vitória para os militares, isso não tem nenhum significado real na situação atual. A decisão da Guarda Revolucionária Islâmica de continuar a luta vai resultar em um longo desgaste das forças, com quase nenhuma chance de vitória. Quando o suprimento é cortado e a defesa contra ataques aéreos está destruída, é difícil continuar esse tipo de luta. Devido às sanções e aos ataques aéreos contínuos, eles estão tendo dificuldades para trazer novas armas e suprimentos. Se isso continuar sendo forçado, os soldados na linha de frente vão se cansar aos poucos e as pessoas também vão sofrer com a falta de comida. Quanto mais o tempo passa, maior a possibilidade de alguns soldados se recusarem a lutar. Vai chegar um ponto em que alguns simplesmente vão largar as armas e voltar para casa porque já não veem mais motivo para continuar lutando. Existe ainda outra possibilidade que pode acontecer. Pode haver pressão dos políticos para que se aceite um cessar-fogo com a ajuda de outros países. Existem conversas secretas acontecendo entre alguns países do Golfo que mostram que isso ainda é possível, mas em troca, o preço é alto. Entre as condições estão a suspensão do programa nuclear, a retirada das forças do Estreito de Hormuz e o pagamento de uma grande quantia. Se isso acontecer, o antigo poder do Irã na região desaparecerá. E mesmo que os oficiais aceitem isso, não significa que o problema vai acabar. Porque, para aqueles com posições mais rígidas, isso parece uma rendição. E quando sentirem que aquilo pelo qual lutaram por tantos anos foi abandonado, existe a possibilidade de que eles mesmos ajam contra o governo. Nessa situação, o problema do Irã não é apenas o inimigo externo, mas também o possível confronto entre seus próprios grupos. Se as forças armadas acabar se fragmentando completamente, é possível que grupos armados estabeleçam postos de controle nas cidades, e até mesmo os oficiais locais se tornem alvos. Mesmo que a luta externa termine por causa de um cessar-fogo, a raiva que há muito tempo vem se acumulando dentro do país vai acabar vindo à tona. Em vez de trazer paz, o acordo pode acabar causando conflitos ainda mais violentos nas ruas. Mas a terceira possibilidade é ainda mais grave. Essa é a situação em que tanto os militares quanto o governo perdem o controle. É aí que começa a queda simultânea de todo o país, vindo de várias direções diferentes. Se Mojtaba Khamenei desaparecer completamente ou não conseguir voltar de Moscou, a falta de uma liderança clara no topo vai se aprofundar ainda mais. Se a tensão entre o exército regular e o corpo de guardas da Revolução Islâmica resultar em confronto direto, a própria base do país será destruída. Não será apenas uma simples troca de liderança. É possível que o próprio país se desintegre. Quando as forças que deveriam proteger começarem a lutar entre si, virão à tona os antigos conflitos não resolvidos entre diferentes grupos de pessoas. Podem ocorrer rebeliões em lugares como Kurdistão, Sistão, Baluchistão e Khuzestão.
Ao mesmo tempo, os cidadãos comuns, pressionados pela fome, aumento dos preços e medo da guerra, podem sair às ruas juntos quando perceberem que o governo está enfraquecendo. À medida que os acontecimentos continuam, fica mais claro que cada passo tem uma consequência correspondente. Não existe decisão sem custo, e a cada escolha existe a possibilidade de mudar a direção de toda a situação. Por isso, em momentos como esse, é importante estar preparado, não apenas na luta, mas também no impacto de cada decisão, porque no final, não é só a força que vai decidir o resultado da situação, mas sim a capacidade de pensar com clareza, mesmo quando tudo ao redor está confuso. Um dos lugares mais importantes afetados é o Estreito de Hormuz. Este é um dos corredores de petróleo mais importantes do mundo. Todos os dias, milhões de barris de petróleo passam por aqui a caminho de diferentes países. Quando há um problema nesse local, isso é imediatamente sentido no preço do petróleo. Numa situação como essa, até mesmo uma pequena tensão pode causar um grande impacto. Quando há uma ameaça à segurança dos navios, as empresas se tornam cautelosas. Algumas adiam as viagens e outras procuram rotas alternativas, mesmo que sejam mais caras e demoradas. Quando isso acontece, o fluxo de suprimentos desacelera. E quando o fornecimento diminui enquanto a demanda está alta, os preços sobem. Isso não é sentido imediatamente no primeiro dia, mas com o tempo vai sendo sentido aos poucos em diferentes países. Quando o preço do petróleo sobe, há um efeito dominó. Aumentam os custos de transporte, de eletricidade e de produção dos produtos. No final, isso é repassado aos consumidores através de preços mais altos dos produtos. Isso significa que até os países distantes do Oriente Médio são afetados. Nessa situação, os países que dependem do petróleo importado tornam-se mais cautelosos. Alguns estocam mais suprimentos para estarem preparados para uma possível escassez. Outros procuram fontes alternativas para não dependerem tanto de uma única rota. Ao mesmo tempo, os países com grande produção de petróleo passam a ter um papel mais importante. Quando há escassez de suprimento de um lugar, outros tentam preencher a falta. Mas isso nem sempre é suficiente para manter o preço de antes. Além do petróleo, isso também afeta o comércio. Quando há tensão em uma rota importante, os navios ficam mais cautelosos. Há remessas que sofrem atrasos e há empresas que têm dificuldade em planejar suas entregas. Quando o comércio é afetado, isso é sentido em vários setores da indústria. De alimentos a eletrônicos, tudo está conectado à cadeia global de suprimentos. E quando há um problema em uma parte dela, o impacto se espalha para as outras. Isso também afeta os mercados. Quando há tensão entre os países, os investidores ficam cautelosos. Alguns tiram seu dinheiro de investimentos arriscados e o transferem para opções mais seguras. Por causa disso, há movimentos no valor do dinheiro, das ações e de outros ativos. Isso não afeta todos os países da mesma forma, mas é claro que há mudanças acontecendo. Nessa situação, o papel da informação também é importante. Quando sai uma notícia sobre o aumento das tensões, isso afeta rapidamente as decisões das empresas e dos investidores. Mesmo um único relatório pode causar mudanças no mercado. Não é só a economia que é afetada. Isso também afeta a segurança. Quando há tensão em uma região, os países vizinhos ficam em alerta. Eles reforçam suas defesas e monitoram suas fronteiras com mais atenção. Alguns também enviam suas próprias forças para áreas próximas como preparação caso a situação piore. Isso não significa imediatamente um conflito, mas mostra precaução. Dessa forma, uma situação que começou em um país vai, aos poucos, se tornando uma questão de muitos países. Isso também afeta as pessoas comuns em diferentes partes do mundo. Quando o preço do petróleo sobe, o custo do transporte e dos alimentos também aumenta. E quando o comércio desacelera, algumas empresas são afetadas e empregos ficam em risco. Mesmo que eles não experimentem diretamente o conflito, sentem seus efeitos em seu dia a dia. Numa situação como essa, fica mais claro que cada ação em uma região tem impacto em outra. Nada acontece isoladamente. Cada decisão traz consequências que podem alcançar outras partes do mundo. À medida que a tensão se prolonga, torna-se ainda mais importante que cada país tome decisões cuidadosas. Não é apenas pelos próprios interesses, mas para evitar um impacto maior sobre a maioria. No final, a situação não se trata apenas de dois lados em conflito.
Trata-se de como o mundo inteiro é afetado por cada movimento feito por cada país. À medida que a situação se prolonga, fica mais claro que não são os líderes e soldados que precisam tomar a decisão. Até mesmo as pessoas comuns são forçadas a se adaptar às mudanças diárias. Há famílias que tomam cuidado com seus movimentos, há empresas que reduzem suas operações e há pessoas que preferem ficar em casa para evitar o perigo. Nessa situação, o ritmo da vida cotidiana também muda. As tarefas simples que antes eram normais agora se tornam mais difíceis de realizar. Ir para o trabalho, viajar e até comprar comida estão ficando mais difíceis por causa do medo e do aumento contínuo dos preços dos produtos. Ao mesmo tempo, as pessoas estão ficando mais cautelosas com o que ouvem e veem. Nem todas as notícias são consideradas verdadeiras de imediato, e há momentos em que preferem ficar em silêncio do que dar sua opinião. Por causa disso, a maneira como as pessoas se comunicam e veem o mundo ao seu redor está mudando gradualmente. Isso também afeta os jovens. Enquanto passam por essa situação, eles desenvolvem uma perspectiva diferente sobre o futuro. Os planos que antes eram claros, agora se tornam incertos. E, em vez de fazer planos a longo prazo, eles preferem focar no presente. Dessa forma, pode-se ver que o impacto da situação não está apenas no nível do governo ou dos militares. Isso alcança cada casa, cada família e cada pessoa afetada pelos acontecimentos. Com o passar do tempo, a capacidade de se adaptar e tomar decisões mesmo sem clareza sobre o que vai acontecer se torna ainda mais importante. Numa situação como essa, força ou riqueza não são suficientes. O mais importante é estar preparado para mudanças e para acontecimentos inesperados. No final, o impacto disso não será visto apenas no resultado da luta, mas isso é sentido no dia a dia das pessoas afetadas por suas decisões, nas mudanças ao redor e na maneira como enfrentam cada dia. À medida que os acontecimentos continuam, fica mais claro que até mesmo pequenas decisões podem ter um impacto que dura mais do que a própria luta. E até agora, a situação ainda não acabou. Novas coisas acontecem todos os dias e todos continuam enfrentando isso. Com o passar do tempo, fica claro que as coisas ainda não terminaram. Existem decisões que precisam ser tomadas mesmo sem todas as informações. Por isso é importante ter cuidado, mas também é preciso coragem para agir. Também não está claro imediatamente o que vai acontecer a seguir. Enquanto surgem novas notícias, as mudanças continuam acontecendo. Por isso é preciso ficar atento. É importante a forma como as informações são controladas dentro do governo. Quando não está claro o que é verdade, a desconfiança só aumenta. Existem notícias que se espalham sem uma fonte certa e com detalhes que não podem ser comprovados imediatamente. Por causa disso, os oficiais se tornam cautelosos, não por planejamento, mas por medo de cometer erros. Em vez de agir imediatamente, eles preferem esperar e observar. Mas enquanto esperam, o inimigo tem a chance de agir. Mesmo sem confronto direto, as decisões ficam mais lentas e se torna mais difícil tomar ações claras. Isso também é afetado pela relação entre os diferentes grupos. Quando a informação está confusa, aumenta a desconfiança e a confiança se perde, e com o tempo a dúvida se torna normal, e fica mais difícil voltar ao que era antes. Numa situação assim, a comunicação clara é fundamental. Quando o fluxo de informação é bom, a colaboração também melhora. Mas quando não é assim, até as coisas simples se tornam complicadas. No final, não é só a força das armas que importa. A situação também depende da clareza das informações e de como cada lado as entende.